ensino. Então, ali, dentro da sequência de ensino, a gente teve várias etapas que foram planejadas, mas as etapas que nós vamos conversar aqui um pouco hoje, né, e mostrar os dados a respeito dela, são o adivinha o que eu estou comendo, que é uma prática didática criada dentro dessa sequência, e a segunda ali, o que um grãozinho de feijão pode gerar. Vou começar a partir da análise dos dados dentro dessa segunda parte, o que um grãozinho de feijão pode gerar. Então, eu começo ali com o primeiro slide demonstrando uma reunião na plataforma virtual, em que a professora começa, né, apresentando ali um pacotinho de feijão e conversando ali dentro do conteúdo de matemática, grandezas, unidades e medidas, a questão dos pesos convencionais e não convencionais. Grama, e pesos de receitas não convencionais, que são xícaras, medidas não convencionais, colher, e esse trabalho todo que foi feito na questão de matemática com a pesagem de feijões, no qual a professora pesou com uma balança, né, ela pesou os feijões, e agora eu vou, nesse espaço acolhedor, né, que se aconteceu todo o movimento ali. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui a análise dos dados, né? Eu apresento para vocês alguns excertos que vão nos situar aí para a gente poder estar analisando como se decorreu essa questão da nossa análise. Então, a análise ali eu começo com o título da análise é um excerto, é uma fala de uma criança, tá? A aula tá bem legal. Nossa aula começou sobre alimento e depois foi para o espaço. Então, o título do excerto é um excerto, o título dos dados é um excerto que uma criança falou, né? Então, ali, o Pedro começa, né? Ele começa falando, isso a gente estava vendo algumas aulas atrás, que nem há um tempo a gente estava conversando sobre massa e quilo. Então, eles começaram a conversar sobre massa e quilo e a diferença entre esses dois, né? Esses dois conceitos. E a Gisele complementa a fala dele, falando que foi onde a professora apresentou a receita do meu bolo, né? No caso do bolo peteleco. Então, o bolo peteleco foi uma receita trabalhada dentro desse trabalho com pesos e unidades e medidas, pesos convencionais ali, medidas convencionais e não convencionais dentro da área ali de unidades e grandezas e medidas. No próximo aqui, slide, o Pedro continua. O começo dessa aula foi com coisa nada a ver, com coisa de ingredientes, que eu não lembro porque essa parte eu não estava gostando muito, mas prestei atenção. Então, continuando, aí a gente começou o assunto de quilo, né? Aí conversamos sobre os quilos e tudo, aí a prof falou algo de massa, aí a gente começou para o assunto do universo. Começou primeiro com ingredientes, que é para a gente ver a diferença entre massa e quilo. Ainda a gente não sabia, mas ia fazer depois. Aí foi para o assunto de universo. Então, aqui o Pedro ele vai descrevendo aos poucos, né, como que é esse movimento que foi discutido ali, do quilo para massa, para ir, como que esse assunto foi mudando para a decorrência ali do universo. E é importante a gente destacar ali a questão do controle dele, né, que ele fala assim, eu não estava gostando muito, mas prestei atenção. Então, isso já demonstra um controle dele, emocional, né, a respeito daquilo. Então, ali, nos dados ainda, o Pedro continua, sim, por causa de um grão, né, tudo começou por causa de um grão de feijão, né, e mudou para mais dois assuntos, né, que é a massa e gravidades. Só para você ver o que um grãozinho faz de feijão, né, o que um grãozinho faz literalmente. A Gisele fala ali, né, um grãozinho, uma discussão saudável. E daí a docente fala, né, um grãozinho de feijão, o que um grãozinho de feijão gera, né? Daí o Pedro começa ali, a gente começa um assunto, só que desse assunto a gente não gosta algumas vezes, aí a gente acaba mudando para o mesmo assunto, só que com algo diferente. Tipo, que nem aquilo do feijão, começou com aula meio chatinha, pois a gente estava conversando algo que a gente já tinha estudado 3 aulas seguidas, então muita gente já estava no tédio, só que mudou de assunto para quilo e massa, gravidade. Aquela aula, até agora, é minha aula favorita. Então, aqui eu destaquei o pronome minha aula favorita, porque a partir desse momento, segundo as nossas análises,
A aula, ainda até esse momento, a professora estava ali sendo como instrumentadora da ação, fazendo a aula. Mas no momento em que ele apresentou essa manifestação linguística minha, significa que a aula já está sendo interiorizada por ele e ele já está tornando enquanto aula dele, né? Então, nesse espaço acolhedor do paladar, enquanto experiência, tem que tomar um gole d'água. Enquanto experiência, a percepção estética varia e se desenvolve de acordo com a historicidade dos valores que ela mesma colhe. E tal noção muda também em relação aos cenários de sentidos e aos contextos da própria experiência em que a estética se incide. Como se diz, os gostos mudam e mudam também as mudanças de experiências, as perspectivas e, em geral, o valor atribuído aos objetos. Então, nesse sentido, a aula que era da professora enquanto um instrumento influenciador, né, do meio, muda as suas proporções. Deixa eu avançar aqui. Então, aqui, próximo slide, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa mudança, dessa transição, né? Então, ali nesse próximo excerto já demonstra um pouco essa mudança. Pedro fala assim, que o nosso quilo tem a ver com gravidade, já a nossa massa tem a ver com a massa das coisas, que é a massa da Terra, essas coisas que é considerado o nosso peso, mesmo sendo bem diferente, é muito igual ao mesmo tempo. Então, assim, esses palavrinhas que eu coloquei ali em vermelho, nosso, significa que aquilo que ele está falando é dele, mas é do outro que o constitui e do outro que circunscreve a prática naquele momento que está sendo falada sobre o alimento. Então, o nosso já pressupõe na cabecinha do Pedro um outro que é o social em que ele está inserido, mas o outro que o constitui é a sua alteridade, conforme Bakhtin, né? Então, aí há essa mudança, essa transição, né, em que a atividade mediatizada, né, que era mediatizada, passa para atividade mediatizante, né? Então, há uma transição, que é quando se retira o foco do instrumentador, no caso, a professora, a partir do momento em que eu uso e recrio o meu próprio instrumento psicológico. Daí, nesse próximo slide, eu vou conversar um pouquinho sobre essa questão do instrumento psicológico, né? Para Vygotsky, os seres humanos não se relacionam diretamente com o mundo, mas de forma mediada. O meio, mais do que um meio físico, é também um meio cultural. Organizado com auxílio de ferramentas e signos, a criança, ao nascer, no seio da cultura, já é inserida em um mundo que não é natural, mas modificado pelas ações do ser humano no decorrer da história da espécie. Então, ali tem o sujeito, né? Tem o sujeito, o R ali, a resposta. Então, na antiga psicologia, quando o Vygotsky começou a estudar, havia só uma concepção de que o sujeito era sujeito e reação e estímulo ao meio, né? Sujeito e reação, como um meio direto, né? A abordagem pavloviana, né? O sujeito e o meio em abordagem direta. Já para Vygotsky, existe o sujeito, o meio e esse X, que significa que é o instrumento ali que está mediando ali as ações. Então, o tempo todo vai estar nesse triângulo, né? O sujeito, o objeto, o instrumento, o tempo todo. Então, a aula de alimento saiu da professora, né? Do inter, né? Da relação social, foi para o intra, para o Pedro, a partir do momento que ele começou a internalizar e falar nossa aula, nossas coisas, ele começou já a mexer, a mobilizar esse instrumento e daí se apropriar desse instrumento para que ele possa fazer algo com o instrumento, possa fazer alguma coisa. Então, vamos para a próxima. Então, a partir dessa mobilização, né, dessa mediação, nesse caso, né, a aula do feijão, ela foi para o universo. Então,
inverteu-se aí os papéis das atividades, né, no triângulo ali, mexeu-se as funções no triângulo, né, de mediação. Então, a professora propõe que o Pedro, já que eles conversaram sobre massa, aquilo, que numa próxima aula ele apresente sobre o assunto de gravidade. Então, aí, do feijão, originou-se para o universo e foi conversado essa questão de assimilação de massa, quilo e gravidade, em que nessa aula o Pedro apresenta aí essas questões do universo e relacionando ali o quilo com a relação de peso gravitacional e a massa, né, fazendo essa relação dessas diferenças desses dois conceitos. Então, aqui no próximo excerto, ele já muda, na manifestação linguageira do Pedro, ele já muda, né? Então, eu coloquei ali a criação de um instrumento, ele já muda a maneira como ele se direciona para aquela atividade, porque a atividade, para ele, modificou-se o sentido da atividade. Então, tá assim, Pedro, né, falando. Ele vai falar sobre a inércia, a primeira lei de Newton, ele vai explicando ali as várias leis de Newton, né? Como o movimento pode ficar parado, mas se a gente fizer força, a gente se move. A segunda lei de Newton, ele explica o princípio fundamental da dinâmica, afirma que toda força é resultado que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Aí ele fala assim, isso daí a gente já tinha estudado em uma aula, que era como a gente conseguia calcular o nosso peso, que era vendo a nossa massa vezes a aceleração. Isso daqui, muita gente não vem no dia, mas a gente já tinha estudado como a gente pode calcular o nosso peso, usando a massa como exemplo e a aceleração do nosso planeta, que era 9,8 metros por segundo. Então, daí a docente ainda fala, né, foi na aula que a gente fez as continhas, né? Então, a gente foi feita essas continhas, eles fizeram essa assimilação do feijão, quanto que o feijão pesaria lá, quanto que a gente pesaria lá, né, a massa, a substância do feijão, quanto que pesaria lá, então, flutuaria na Lua, né? Se a gente flutuaria, o feijão flutuaria, porque a massa do feijão é muito mais leve que a nossa massa, a nossa substância. Então, isso já foi conversado, ele resgata isso de outras aulas, e quando ele fala agente, esse agente está sempre pressupondo o social. O social que está ali, né, na aula com ele ali, e o nosso, né, sempre pressupondo. Então, ele está ali mobilizando um assunto que é de interesse dele, inércia, princípios newtonianos, e mobilizando também o seu instrumento psicológico através de elementos que já estavam na atividade, já foram construídos através da aula de peso e massa e quilo ali de feijão. Então, ali, no slide anterior, eu coloquei a atividade, a criação de um instrumento. Então, a atividade, ela passa a ser mediatizadora. Então, daí ele continua ali a explicação, a quarta lei de Newton é a lei de gravitação universal. Todo corpo de massa representa uma força de tração em relação a outros corpos em função de suas massas e da distância entre eles. Então, isso foi a primeira coisa que a gente estudou, que é a gravitação universal. Que todos os objetos que existem têm uma gravidade e, dependendo da massa, ele tem uma força que te prende. Então, ali eu coloquei em vermelho, destaquei, porque ali ele está recuperando alguma coisa que já foi estudado com base no alimento, no feijão, no peso e nas quantidades, né? Só que, nesse momento, a Ana Luísa, ela fala que não entendeu. Então, aí, a atividade mediatizadora, por isso que eu falei atividade mediatizadora, porque o Pedro precisa reelaborar o que ele falou para que a Luísa entenda. Então, já não é, a professora ficou em terceiro, quarto, quinto plano. Então, já é o Pedro, enquanto instrumentalizador, mediatizando ali com a Ana Luísa. Então, ele começa a falar assim, o Newton nos ensinou, em vermelho, né? Tá? O Newton nos ensinou. Então, aí já houve uma mudança totalmente diferente aí em questão de sentido de atividade. O Newton nos ensinou, né? Ensinou para mim, para ele, para Ana Luísa. Então, aí o social, né? Que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, a menos que seja forçado a mudar daquele estado que está. Quem está parado, fica parado. Quem está andando, continua andando, sem mudar sua velocidade. Isso significa que nós humanos, ó, mais uma vez, nós humanos, né? Nós, os social humanos, a gente tem dois estados, movimento e repouso, mas também a gente é forçado a mudar, que hoje em dia é algo tão comum, que a gente consegue andar, que só a gente
da gente pensar, a gente já anda sem perceber. Então, por isso que está ali falando que, a menos que a gente seja forçado a mudar daquele estado de repouso, quem está parado fica parado e quem está andando fica andando. Entendeu agora? Daí a Ana Luísa fala, agora eu entendi. Então, houve ali, o Pedro já elevou o processo de atividade dele e elevou também as atividades psicológicas superiores, né? Porque há ali uma mudança no processo de conscientização dele ali, para ele poder ajudar a colega. Então, houve uma mudança no sentido da atividade, nesse momento, né? E ali também os elementos da gente ali estão o tempo todo sendo resultado, né? Então, aqui no próximo slide, né? Eu destaco nesse slide o elemento mediador, tá? Então, ali, ó, ela fez um bloco de notas para me ajudar. Então, aqui, nesse momento, ele já está destacando o papel da Ana Luísa, né? Enquanto uma outra mediadora que já entrou ali no círculo da pirâmide também. Então, ela entrou também, ela ajudou nas anotações para que o Pedro se preparasse para essa aula. Então, ela também está entrando ali, né? Para me ajudar a resumir, porque depois eu vou ter que resumir muita coisa. Ele vai ter que resumir, então aí ele se assume enquanto organizador ali daquela atividade, né? Muita coisa para que os outros possam entender, porque estava preocupado com as pessoas que entrassem depois na plataforma, se as pessoas iam entender a aula, né? Aí a docente reforça, falando que começou com um grãozinho de feijão, né? Aí o Pedro fala, pior que a minha aula inteira. Então, quando ali em vermelho, minha aula inteira, ele já está assumindo a aula, né? A aula que ele apresentou, aquela aula, minha aula inteira, quanto dele, já é um instrumento dele, né? E se for contar todas as horas que tem no Zoom, um dia de duração no mínimo, começou com coisa de feijão. Quanto pesa um feijão? Sim, mas pior que é verdade. Começou por causa de um feijão. Daí a docente fala, tua aula começou com um feijão. Daí o Pedro fala, concordando, né? A gente fez, tudo começou por causa de um feijãozinho. Então, assim, aí ele faz essa significação. Então, esse elemento mediador, né? Que aí, nesse momento, a gente destaca a questão do elemento mediador, né? Em que, em uma atividade do degustar ou em uma atividade lúdica, né? Simbolicamente, o significante, acontece a transição, né? Da fração significante e significado, em que o significado, ele passa para cima. Ele faz essa inversão. Então, na atividade, não é mais o significante, é o significado que está dominando, as significações, né? Então, há essa inversão na fração ali, nesses elementos mediador, né, dos significados que passam a dominar a ação. Então, nesse momento, a aula está sendo conduzida, né, maleada, está acontecendo e sendo propiciada por esse elemento mediador, né, que são os significados ali que estão conduzindo a ação e as crianças estão se deixando levar pelos significados emanados daquilo. E o elemento mediador principal foi, né, o traço principal foi o assunto do alimento, do feijão, tanto que é reconhecido isso na fala deles, né? Então, aqui, deixa eu passar. Então, a conexão entre paladar e sabedoria, né, embora nunca colocada em evidência, está etimologicamente demarcada na origem dupla da língua latina. Por um lado, sábio vem de sápidos, do verbo sápio, saber, ter sabor, ter conhecimento, ciência, informação, ter sabor e agradar ao paladar, desculpa. Por outro lado, vem de exagin, em grego, exagon, do verbo exijo, pesar, examinar e experimentar, em italiano, saggiare, no sentido de provar e provar-se algo. Portanto, o sábio é também aquele que adquiriu uma sapiência prática que lhe consente, lhe permite mover-se de acordo com o ritmo de uma experiência. Então, a gente conclui nesse momento, a partir do que a gente analisou aqui, que o Pedro, ele adquiriu essa sapiência que o permitiu mover-se nos planos ali, de acordo com o ritmo da que aquela experiência proporcionou para ele.
E a partir do momento que aquela experiência proporciona para ele, essa experiência, ela instala marcas importantes no processo de desenvolvimento humano, sócio-histórico, cultural, e também, se a gente levar em conta o processo ontogenético humano também. Então, é isso, pessoal, passando para o slide seguinte, que é o sabor do saber. É isso que o sabor do saber representa, né? É essa questão dessa mudança de uma experiência que não é uma experiência comum, mas é uma experiência vivenciada, né? Então, daí eu já passo para o próximo, uma experiência que proporcionou uma vivência, uma perechevanie, né? Mergulhada em afetos, nessa explosão afetiva, no qual eu tenho o outro, eu tenho os afetos, né, de ontem, que ao mesmo tempo estão resgatados naquela experiência, porque o tempo todo o Pedro vai resgatando coisas da aula anteriores, afetos, né, da aula anteriores, e no momento que ele resgata, ele traz para a aula de agora, que são afetos diferentes, mas que houve essa transformação dos afetos, que transforma essa experiência, né, transforma essa vivência em uma experiência. Então, ali, na atividade de... Deixa eu passar aqui o slide, só um pouquinho. Então, aqui, nessa questão do sabor, que eu mostrei no outro slide, da perechevanie, a vivência, esse sabor é o saborear, né? O saborear é o vivenciar essa experiência. Então, está ligado aos afetos e também aos valores sociais, né? Porque, conforme o que eu falei no outro slide, os gostos mudam, mas também se mudam os contextos, as pessoas, os sentidos, da onde eles provêm, né, os valores. Então, esse sabor é os afetos, e o do saber é a partir do momento que essa criança, ela consegue refinar. Então, ali ela está fazendo o seu instrumento, mobilizando, está refinando esse saber. Então, a partir do momento que ela toma consciência daquele afeto, que ela recupera do passado e traz para o aqui e agora, com os afetos e o que ela está vivenciando agora, a transformação daquilo para que sejam possíveis, outros possíveis naquela atividade, para que há uma mudança naquela atividade, na atividade humana, e para que sejam possíveis, né? Então, o refinamento, a apropriação, dentro do instrumento de atuação e de transformação, então ele se instrumentalizou para poder fazer outras coisas, o Pedro. Então, a partir do alimento, ele se muniu ali de ferramentas, instrumentos para ele poder trabalhar ali com o domínio, né? Teve que dominar ali outra área de saber, que era a área da física, da gravitação universal. Então, ele precisou se instrumentalizar. Aqui eu faço um esquema bem rápido aqui dessa parte, né? O que um grãozinho de feijão pode gerar. Então, eu faço ali uma linha do tempo bem rápida, só para recuperar tudo que eu já conversei, que é ali o primeiro tema, que foi grandezas e medidas. Está bem pequenininho para mim aqui. Grandezas e medidas, né? As unidades de medidas, massa convencionais e não convencionais, né? Que foram trabalhadas dentro das receitas. Tudo começou assim, né? A balança, pesagem, diferença entre peso e massa, depois a gravitação universal, a relação da gravitação universal com a ideia de quilo que eles fazem, né? E a relação da substância do nosso corpo como massa, né? A nossa substância como massa, e a assimilação da massa e de quilo com a gravitação universal. E depois, continuando a aula, ele evolui para outros princípios da física, que é o princípio da fundamental da dinâmica também, ele vai evoluindo para outros temas. Então, aqui, essa foi a primeira parte da análise. Agora eu pretendo ir para os finais, tá? Essa segunda parte, eu vou falar um pouco a respeito das rodadas de sabores e vou fazer as considerações, tá? Então, as rodadas de sabores, adivinha o que eu estou comendo? Foi outra parte muito importante também na sequência, que consistia numa brincadeira, onde as crianças tinham que escolher algum alimento em suas casas, qualquer alimento, degustar com a câmera fechada e ir descrevendo esse alimento para que o outro pudesse descobrir. Então, essa era a brincadeira
do degustar, né? Então, nas primeiras descrições ali, as primeiras tentativas de descrições, como vocês podem ver ali no slide, foram aparecendo as manifestações linguísticas dos alunos como gosto normal, né? Foram indo dessas nuances. Daí depois, aqui eu apresento uma evolução, uma ampliação um pouco, né? A descrição, quando eles vão descrever ali a banana, né? Um pouco doce, um pouco mole, um pouco salgada, eles estão no processo de descrição, né, em movimento aí, né? Aqui no próximo slide eu continuo a esse desenvolvimento, né? Que ele fala da casca, fala do maracujá, porque daí a partir do momento que ele fala que o meu alimento é amarelo, então o amarelo remete maracujá, banana, caju, então há uma ampliação aí desse leque de possibilidades na descrição, né? Daí aqui o próximo slide, que é o slide final, dentro da rodada de sabores, já é um desenvolvimento mais sofisticado nas descrições deles, que é quando eles fazem a degustação da bolacha caseira, que daí eles já remetem a esse alimento, ele pode ser feito em casa, esse alimento é doce, né? Esse alimento é redondo, né? Inclusive para trabalhar questões de formas geométricas, né? Esse alimento é esfarelento, então, assim, trabalhar questões de texturas, tudo isso vão sendo esmiuçados, né? E uma coisa que eu queria pontuar muito importante nessa parte da descrição é que a atividade de descrição, nesse caso, né, de descrição de sabores, é colocado no sentido de mobilizar as expressões, né, em potenciais da atividade mental. Então, eu estou mobilizando ali na minha atividade, na atividade de descrição, estou mobilizando essas formas de expressões deles para que eles coloquem à disposição e essas formas vão trabalhando na atividade. Nas descrições é mobilizado o pensamento, que nos permite criar uma representação. Entretanto, essa criação é retocada por elementos que estão dispostos e representados pela vivência, elementos afetivos. Então, ao mesmo tempo ali, essa criação está sendo retocada a todo momento por esses elementos efetivos da atividade. Esses elementos afetivos, eu falei afetivos, tá, pessoal? Está sempre em jogo. Os elementos afetivos, eles estão sempre em jogo, estão sempre em diálogo. Então, com a substância do nosso passado, do nosso presente, e tem o poder de transformar a forma de nossas vidas, expandindo ou contraindo os nossos horizontes, né? Então, a maneira como eu disponibilizo esses elementos, eu posso tanto expandir os horizontes, né, em educação da alimentação, quanto eu posso contrair, né? O que coloca o trabalho com as experiências alimentares enquanto um remodelador de uma formação individual amplificada e potencializada pelos espaços, nos quais se traduzem as sensações, sentimentos, pensamentos e percepções interiores, através do degustar físico e simbólico. Porque a gente pode ver de duas maneiras aqui, o físico e o simbólico, construções, significações, mas a gente também, eles degustaram também, né? Simbólico, fantasioso, porque a partir do momento que eu represento, eu também estou criando. E assim, subjaz no aluno uma carga expressiva capaz de despertar o conhecimento de si mesmo e do mundo. Então, aqui eu passo para o próximo slide, para as considerações. Então, essa autonomia provocada a partir desse espaço potencializador instrumentaliza cada indivíduo aprendiz a ressarcir as incertezas e os medos que eventualmente possam aparecer na atividade educativa e criativa, que infelizmente o conduzem a certos clichês ou ações mecânicas como forma de expressão dentro do campo da alimentação. Assim, dentro de um todo rude, antiestético e fragmentado, que ainda se apresenta dentro do contexto escolar, é essencial uma proposta metodológica que vise articular, dentro de um todo significativo para os alunos, as imagens e representações que se esboçam em meio à sua rotina diária, confeccionada por uma tessitura efêmera e ordinária encontrada na cozinha e nas experiências proporcionadas pelo degustar. Então, a partir dessas experiências,
né, conforme eu falei ali, a gente pode desenvolver e contribuir para essa potencialização desse indivíduo, conduzindo a ele para que ele consiga sair desses automatismos, porque o que a gente percebe no campo da alimentação são muitos automatismos, né? A alimentação saudável. O que é alimentação saudável, né? Então, a gente só reproduz. Então, a gente faz a inversão da reprodução para mobilizar esses elementos na atividade, para que na atividade o indivíduo, que constitui-se de uma consciência verbal, mobilize esses elementos disponíveis na ação, e mobilizando esses instrumentos disponíveis na ação, que são essencialmente sociais e afetivos, ele possa elevar a sua atividade, segundo Spinoza. Então, a partir do momento que eu mobilizo esses elementos, eu posso elevar, né, elevar o meu poder de agir, os meus afetos, e a partir do momento também mobilizar também emoções ali, sentimentos. Então, isso, aí sim a gente pode ver que através do saborear, né, do se envolver-se, do vivenciar, a gente conseguiu tomar consciência realmente de um saber, a partir do momento que a gente se apropriou dele. A gente se apropriou e utilizou esse saber para fazer outras coisas. Então, a partir do momento que a gente se apropria desse saber, a gente pega aqueles elementos materiais linguísticos e a gente se utiliza dele para fazer outras coisas na nossa história ontogenética. Então, a partir daí, a gente pode dizer que a gente saboreou mesmo o saber, né? Que a gente teve uma transformação nas nossas experiências, através da experiência vivida em educação da alimentação. Então, aqui eu passo para o slide final, agradecendo, e é isso, agradecendo e dizer assim que foi um processo árduo de pesquisa, de assimilação dos conceitos, mas eu posso dizer, enquanto experiência pessoal, enquanto estudante, professora e pesquisadora, que essa assimilação dos conceitos também aconteceu comigo. Também aconteceu comigo. Eu também tive que assimilar, introjectar, passar por esse processo árduo e de suor cansativo, né, para assimilar, para poder fazer algo com esses conceitos, analisar os dados com esse conceito, fazer algo com os conceitos. Então, esse processo todo de instrumentalização de atividade eu vivenciei também enquanto estudante, professora e pesquisadora. E agradeço e passo a palavra para o professor Lezama, e desculpe se eu falei demais. Muito bem, agradeço. Sim, foi um pouco exagerada. Passamos aí 1 hora, né? Ou mais. Bem, então vamos começar os passos do nosso encontro. E nesse primeiro momento a gente começa com a arguição da professora Vânia, né, sobre a dissertação e o teu trabalho, no caso, nosso trabalho. E aí a gente então aguarda ansiosamente as contribuições. Agradeço primeiramente a professora Vânia, né, por ser disponibilizado já na qualificação e agora acompanhando esse outro passo, que é a finalização do trabalho. Mas, evidentemente, todo trabalho nunca termina, né? Você sempre está em movimento. Então, agradeço mais uma vez a participação. Obrigado. Passo a palavra. Eu que queria agradecer. Então, bom dia a todos, todas. Lezama, Josiane. Primeiro, eu queria agradecer também, porque foi um prazer ler o seu trabalho, Josiane. Foi muito bom sentir o sabor ali do seu trabalho.
e também ver a finalização desse processo, né? Porque como eu estive na qualificação, ainda faltava algumas pontas para amarrar, alguns momentos que o Vygotsky tinha que aparecer mais forte nas suas análises, toda a parte do objetivo, eu vi que eu tive o cuidado de ver as minhas anotações anteriores, eu vi que você refinou, qualificou, né? Tornou mais claro aonde você poderia chegar, né? Suas possibilidades, ali como você coloca nos seus slides, com o seu trabalho. Então, era mais amplo do que aquilo que você estava se propondo, ali não estava claro. Isso é parte do processo, né? E a parte também do processo de eu enxergar agora a Josiane pesquisadora, né? Estava muito mais a professora, acho que você lembra das minhas falas lá, e agora eu percebi a pesquisa, né? Ela se construiu, ela se formou, você conta aí que foi árduo, mas valeu a pena, né? Então, eu queria começar assim dando os parabéns, é um belo trabalho de fôlego, né? Analisar esse material, você fez 2 escolhas ali de excertos para discutir, aprofundar. Isso é importante também, porque essas experiências, ou melhor, vivências, né, como você traz, elas são muito ricas, e o que a gente percebe, às vezes, nos trabalhos, é que diante de um conjunto de dados, ainda mais que você coloca lá bem claro, que foi uma preocupação em fazer essa pesquisa de uma maneira metodológica, né, que trouxesse a ação, a sua atividade docente, e até você não precisa falar a professora, pode falar eu enquanto professora, né, você foi tanto para pesquisadora que até esqueceu de se colocar, dizendo que era professora da turma, não precisa tanto, né, estava muito aqui, agora foi todo para lá, né, pode dizer, a gente sabe, né, e acho que é interessante também para quem está assistindo, porque ao olhar esse distanciamento, esse estranhamento do pesquisador, em olhar para a própria prática e perceber, aprofundar algumas questões que no dia a dia não é possível, permitindo, então, trazer novos aportes, né, novos olhares, e aí que se faz a pesquisa, né, a pesquisa educacional, que hoje tanto às vezes, vamos dizer assim, pouco valorizada enquanto instrumento, realmente, de modificação das realidades educativas. Né? Porque para que se faz pesquisa? Então, a sua pesquisa mostra exatamente como podemos ter novos olhares para uma situação, né, para a sequência didática que você propõe, desenvolve, e ali, né, com todo o seu referencial teórico, costurando, né, tecendo ali as considerações que permitem chegar finalmente na sua conclusão, então que deveriam ser mais levadas em conta na prática educativa, né? Então, achei muito interessante, gostei, já dou os parabéns de antemão. Se quiser continuar depois, aí para frente, na sua vida de pesquisadora, eu acho que tem muita possibilidade, né? Aí depende, é claro, da sua vontade, das suas condições, os contextos, né, de pandemia, que já não são favoráveis, né, e pensar em tudo isso. Então, vou fazer alguns apontamentos, Josiane, bem breves, algumas questões, assim, para chamar atenção, que eu gostei, que eu acho que podem, talvez, contribuir ali com isso que já, né, tá bem construído. Primeiro, assim, bem breve, né, você coloca algumas vezes a questão da pandemia ali, né, achei interessante destacar, né, e você escreve, acho que a linguagem, né, de alguém que vem dessa área, né, é muito bem escrito o seu material, é bom ler, a gente acompanha o seu raciocínio, isso é importantíssimo, não está fragmentado e tudo mais. E aí você coloca, eu pelo menos anotei na página 16 e também na 61, a disseminação do coronavírus Covid-19. Então, me parece que é uma maneira de escrever, né, a disseminação do coronavírus que causa Covid-19,
entre o causador e a doença, fica, as duas vezes a linguagem ali fica confusa. Pode ser só uma questão de escrita, mas como o discurso e a linguagem é tão importante, acho que tem que evidenciar, né? Só lembrando que nessa pandemia também a insegurança alimentar, trazendo um conceito de soberania alimentar, segurança alimentar, que é estudado na área de alimentação, aumentou, né? As crianças, jovens, adultos, todos, né? Estamos sofrendo restrições muitas vezes econômicas, de circulação, né? Não podemos buscar tanto alimento fresco a todo momento. Então, como isso também impacta toda a nossa vivência alimentar, né? Não só do acesso a esse alimento, que é um dos pré-requisitos da segurança alimentar, mas também a apreciação, né, desse alimento, o sabor, né? Então, vi que você pôs a manga, comentou dos alimentos que eles foram provando, né? Então, será que esse acesso ele está hoje garantido? Então, é só uma lembrança, né? Porque isso tudo que você fez aí, e aliás foi bem desafiador, eu fico satisfeita que você tenha conseguido desenvolver essas práticas usando webconferência, vencendo esse desafio que é continuar uma pesquisa já iniciada e pensada para o presencial, porque eu imagino que a degustação e tudo mais era fundamental ali para você, então reformular, eu acho que foi muito bom, então parabenizo aí esses caminhos, né? Então destacar talvez esse ponto um pouco melhor da pandemia seria interessante. Não sei se futuramente os trabalhos serão os mesmos, mas que isso fica bem marcado, né? Então, você foi ali suave nessa questão, né? E não é tão suave para a gente. Bom, achei interessante. No objetivo, o produto já aparece, já coloca a sequência didática lá. E aí fiquei me perguntando, quando eu li o seu trabalho, né? Como a realidade educacional, né? De colocar uma sequência didática, fazer essa sequência didática poder impactar o sistema de ensino, né, a rede municipal, e aí você coloca algumas coisas que eu fiquei pensando como é que essa relação da universidade, da pesquisa universitária com a realidade educativa, principalmente, e aí talvez você possa me explicar um pouco melhor, quando você diz assim, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, que teve a primeira prática, teve a supervisão de nutricionista e diretora durante a intervenção, e que depois, no online, ou no distanciamento, isso também ficou mais suave, porque as crianças estavam em suas casas e não precisaria essa supervisão da alimentação. E aí eu fiquei me perguntando, né, é interessante, mas quando a gente mexe com a alimentação, me parece que a gente mexe também e toca num ponto sensível, que a alimentação tem ficado muito no cuidado das famílias, tem uma relação muito próxima com a saúde das crianças, com as questões éticas, né, se alguém é colocado para provar, não sei, a manga e não gosta, vai ser obrigado, não participa da aula, como é que fica, se é alérgico, não é. Então, eu queria trazer aqui para nós, né, enquanto grupo que está pensando toda essa parte da alimentação e a relação, que aliás ficou bem estabelecida ali toda a sua parte de fundamentação teórica, né, esse social, gostei muito o ritual do jantar, né, o homem transforma o consumo de alimentos, que é uma necessidade biológica, numa necessidade cultural, né? Se aprende a gostar, eu acho que essa que é a ideia que você quer trazer, se aprende a gostar, o gosto se aprende, e aí não é uma experiência só física, só sensorial, ela passa a ser cognitiva, ela passa a ser transformadora enquanto instrumento. Achei muito interessante, né? Então, ligando a sua introdução. Mas aí eu pergunto, quanto, né? Será que as nossas escolas estão abertas para entender a pesquisa na sua amplitude, né? E até que ponto as pesquisas são reguladas externamente, ou cerceadas, ou apoiadas pelo sistema de ensino, pelos agentes escolares,
E tudo isso que eu acho que a gente tem que pensar também, né? Porque, de certa forma, na sua condição de professora, você conseguiu desenvolver com a sua turma. E, né, eu fico imaginando como, né, e aí eu trago um pouco o Popkewitz, a constituição do funcionalismo público, os professores enquanto funcionários públicos, que é desenvolvimento da profissão docente, acabou também tornando esses professores um grupo profissional mais regulado em suas atividades, né? Então, será que teríamos uma subordinação da pesquisa aos contextos em que ela pode realmente se desenvolver, ou a gente pode, né, tentar expandir essa relação com a escola, ela também se entendendo uma escola pesquisadora, né, nas salas de aula de pesquisa, né, que os professores realmente possam ter esses espaços. Se você puder falar um pouquinho. Eu entendo qual que foi a tua reflexão e preocupação, porque no meu caso deu certo, mas se fosse um outro professor, né? Eu entendo sua preocupação. Exatamente. Uhum. Tem gente que teria que mudar a pesquisa porque talvez não fosse permitido, ou porque não é professor de uma sala de aula, é alguém fora do sistema de ensino, está na universidade e não pode. Isso. Como é que você vê essa questão? As circunstâncias do meio, né? Como que a gente, como interfere, né? Nesse caso deu certo, e como eu falei, teve diferença do presencial para o remoto, que no presencial teve a supervisão dos agentes escolares o tempo todo, né? E no remoto não, eles estão em suas famílias, estão em suas casas, então é diferente, facilita, né? Mas é de se pensar numa proposição de como a gente poderia adaptar ou melhorar essa sequência para que outros professores pudessem aplicá-la em várias situações, né? Então, é um desafio para a gente pensar em readaptar a pesquisa para que ela, não que ela seja padrão, porque até mesmo o padrão, ele é maleável, ele vai se adaptando, né, aos moldes do meio, mas adaptar um formato de pesquisa que fosse aceitável e que não tivesse essas problemáticas com esses percalços que você falou da ética, se enquadrando todas essas questões aí. Interessante. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, e é justamente isso, né, para que outros professores possam desenvolver, vão ler o seu trabalho, né? Isso. De ensino, aí eu estou em São Paulo, então não é só Paraná, eu posso passar aqui, né, professores, outros. Então, acho muito importante que, daí, esse movimento, né, de pesquisa e construção da prática educativa, como é que ele pode acontecer melhor? E acho que talvez trazer mais, né, sugestão aí, você apresentar depois para a rede municipal que você trabalha os resultados da sua pesquisa, né? Procura aí desdobramentos, quem sabe, alguns professores que queiram desenvolver, se isso for possível, é claro. E entenda, assim, que um primeiro momento de qualquer pesquisa, como é muito localizado e contextual na prática de quem desenvolve, é um momento realmente mais experimental que depois, né, olha, deu certo, é interessante, precisa de mensagem, então nós podemos realmente desenvolver, né, e não, porque a gente diz, né, isso, que às vezes tem umas iniciativas de transformar a prática educativa, agora vamos padronizar, e é bem o que você falou, vamos trazer essa prática, vai fazer em todas as escolas de tal localidade, vai tudo ser igual. assim, tudo igual, e não funciona. Então, e aí, qual a validade? Qual o pressuposto teórico que está por trás daquela prática? O que ela realmente transforma nos alunos? E essa transformação, ela emerge ali dos seus resultados, né? A gente percebe ali, né, e destacando a fala do Pedro bastante, esse menino, não sei se ele está assistindo, mas ele é bem participativo, né? Que interessante. Muito. As crianças no online, às vezes ficam quietinhas, eles... eu percebo isso muito. Os tímidos são que se revelam no online, né, geralmente. Muito.
Então, mas é interessante essa questão da gente poder adaptar e pensar como que isso pode, talvez hoje nesse momento histórico que estamos vivendo, eu vivenciei, eu desenvolvi, mas num outro momento, se outro professor tentasse executar, né, fazer as ações, talvez o contraste desses dados seria interessante para ver se, né, realmente. Isso, e até propostas do trabalho online, né, o trabalho à distância, você aí consegue trazer várias propostas, né, trabalhar com imagens, com a linguagem, aquela atividade massinha e várias ações aí de degustação, bem interessante. Eu não cheguei a falar do Arte em Boldo, né, que eles fazem, é que o trabalho foi gigante, né, então eu tive que selecionar uma parte para hoje. Então, acho que e daí que você já disse que teve que selecionar uma parte, duas coisas, né? Dessa seleção, como é que foi o critério? Porque, assim, olha, né, vendo o seu trabalho, você traz aquela experiência do feijão, da massa, e aí ele vai entendendo que é muito racional, né? Traz muito a parte do saber que costuma ser um saber escolar, no sentido de que massa e os conceitos ali, peso que você trabalha, estão na física, na matemática, até achei interessante, se puder refletir um pouquinho sobre isso. Será que, no caso ali dos alunos, né, será uma compreensão talvez mais de um deles, né, que vai mostrando o tempo todo, que está acompanhando, e eu não sei se a turma, até devido à faixa etária, se está nesse período, né, e aí trazendo os Vygotsky, né, Piaget e outros autores, aí você se baseia no Vygotsky, mas que estaria com uma prontidão para a aprendizagem de conceitos mais aprofundados, como peso, né? Para o Piaget, por exemplo, é por volta de 12 anos que as crianças entendem o que é volume. Antes, elas expressam apenas o que elas ouvem, sem uma compreensão de transformação cognitiva, né? Então, será que não é um aluno foi, a turma foi? Como é que fica isso? E por que a escolha dessas experiências, né? Dentre as demais. Achei interessante o jeito que você vai pondo, vai colocando, vai argumentando na fala deles, a apropriação das questões, né? E o quanto também se pode desconstruir aqueles formatos escolares quando você traz para as crianças assim, agora vamos experimentar, agora é o gosto, agora é a sensação, agora não é a razão que está prevalecendo na nossa sala. E aí eu não sei se alguns alunos ficam mais quietos, porque eles começam a pensar em geral, né, sempre nessa lógica, que é o que prevalece na escola, e aí para nós percebermos o alimento, a alimentação, tanto esse social e as vivências, não é tanto a lógica, claro que vem depois, você mostra isso, como vai cognitivamente se construindo, mas não é o primeiro, né? Então, queria que você falasse um pouquinho. Essa questão de sair do racional para a experimentação, né? Isso mesmo. Sim, mas assim, eu acho que essa questão da degustação, né, na verdade, não é eu acho, eu tenho certeza, porque foi o que mais deu certo. O mais deu certo. Porque envolve toda essa questão lúdica, né? Em que está sendo trabalhado questões científicas, mas envolvendo questões do cotidiano, que envolve o paladar, né? O paladar e questões que os alunos já têm, né? A bolacha feita pela minha mãe, questões afetivas. Então, para eles, eles achavam que não estava estudando, mas estava estudando, entende? Então, de maneira eles gostaram muito, tanto é que cada vez que eu fazia as rodadas de degustações, que foram várias vezes que eu fiz,
eles sempre pediam, vamos fazer a brincadeira da degustação, vamos fazer, né, quando estava terminando o final do ano, vamos fazer pela última vez aquela brincadeira da degustação. Então, adquiriu esse valor, né, esse valor entre eles e no grupo, né, que estava participando. E eu acho que nessa questão da degustação, quando eu falo, vamos fechar as câmeras, vamos pegar o alimento e descrever esse elemento mágico, encantador, de falar e envolve os outros, e envolve um elemento dialógico também, e envolve também esse excedente de visão que Bakhtin nos fala, em que o outro me vê de uma maneira que eu não me enxergo, né? Então, envolve todos esses elementos que estão ali envolvidos na brincadeira. Isso, eu acho que foi o ponto principal de toda a iniciativa, e eles gostaram muito, e se envolveram, tanto que você pode perceber nos excertos, que a brincadeira começa pequenos excertos, né? E depois eles vão aumentando, e eles vão descrevendo, a gente degusta Coca-Cola, né? Refrigerante, e daí começa a discussão, a Coca-Cola é refrigerante? Não é? Então tem toda uma questão ali, e é discutido questões de fabricação do refrigerante, e assim vai indo. Então, a aula vai adquirindo uma fluidez entre o sabor e a ar ali, o momento, que talvez, não sei se seria possível numa aula que eu chegasse e falasse assim, por mais que o conteúdo de física não está proposto para esse nível, né, de 5º ano, mas talvez não seria a mesma coisa que eu chegar, vamos estudar física, gravitação universal. E aí? Entende? Então, talvez a maneira, o modo e toda essa questão de como a criança lida com a sua realidade, que a gente sabe que para a criança a brincadeira é um elemento muito sério, né? É uma forma de imaginação, de vivenciar. As pessoas, elas não prestam, preferem deixar isso de lado. A criança está lá brincando. Não, para a criança, a brincadeira é uma atividade muito séria. Envolve muitos sentidos. Então, é por isso que eu acho que essa rodada de sabores, que foi essa prática, foi muito importante e envolveu muito ele, sim. Muito legal, Josiane, você ter contado isso. Eu acho que isso precisava ter mais forte ali no seu trabalho. Eu não sei se é impressão minha, sabe? Porque é como você construiu sua prática de ensino e como ela foi crescendo nessa rodada, né, que você chama, que foi fortalecendo aquela maneira de entender que aquilo também é aula, que a aula pode ser isto. E eu fico imaginando no nosso sistema de escolarização, né, se uma aula dessa é importantíssima também para o ensino médio, enquanto nós estamos numa geração fast food, né, que o presente de aniversário é comer um lanche rápido naquela lanchonete que vende tudo. Antes era o brinquedo que era legal, agora eu vou com os meus amigos ali, e não, né, uma vivência de um alimento mais cultural e mais que tem um paladar mais refinado, né? E aí, claro que você traz essa ideia da França, né? Eu acho que o francês, eles prezam, não sei, eu não entendo muita cultura francesa, mas interessante que esse programa nacional seja na França, né? Porque eles têm essa tradição de se preocupar culturalmente com alimentos, né? Mas aí eu fico pensando o quanto poderia... Ai, desculpa, começaram a furar alguma coisa aqui. Gente, deve estar aqui barulho. No ensino médio, quando já se convencionou que aula tem que ser toda, né, explicada, racional, estruturada e tudo mais, o quanto os jovens também não se abririam para uma aula que está fazendo a tal da educação da alimentação, e que não deixa de ser necessário. Então, só uma reflexão aí para você. Né? E acho, né, assim, para encaminhando aqui para o fim, né, eu acho que tem várias coisas que eu gostaria de destacar no seu trabalho. Mas também acho que vou fazer minha última colocação aí, né, para a gente poder ouvir os demais.
Algumas vezes, eu vou me remeter ao título, né? O sabor do saber, a possibilidade de transformação das experiências na pela educação da alimentação. Aí você coloca em outros momentos, né? Por exemplo, palavra-chave, educação da alimentação. Então, é educação pela ou da alimentação. Como será? Porque aparece essa palavra, a gente fica confuso, né? Então, você está educando na alimentação, pela alimentação, e esse barra, né? Eu fico sempre pensando, será que a barra é a dúvida? Será que eu não sei qual colocar? Se é na ou pela, vou pôr os dois, vou pôr uma barra no meio. Né? E aí eu fiquei pensando, falei, então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, perfeito. Ótima pergunta, professora. O NA, a gente, em nossas orientações, eu e o professor Lezama, o NA significa que as atividades estão na atividade, no momento em que eu estou saboreando. Na atividade, centrado na atividade naquele momento, né, na vivência. E o pela significa, o pela já tem um outro sentido. O pela significa através de, né? Então, através desse instrumento potencializador que é através do nosso dispositivo, né, didático e pedagógico aí, da alimentação, né, da alimentação e do alimento. Então, por esse dispositivo, por esse instrumento, eu consigo aí fazer a transformação dessas questões, né, da alimentação e talvez, né, possivelmente dos hábitos do indivíduo também, aí, quiçá, né, isso depende do indivíduo. Mas eu só queria complementar uma coisinha, porque você me falou um comentário muito interessante, e eu queria só complementar a questão que você falou, mas a gente não está estudando, os alunos falam, a gente não está estudando. O elemento primordial de toda essa ação é o afeto e as emoções. E por isso que, muitas vezes, eu não sei se aqui no Brasil não existem, acho, muitos estudos recentes que trabalhem essa questão emocional, da educação emocional, ainda mais agora em contexto pandêmico, né? Onde está desespero, ansiedade elevadíssimas. Então, essa questão é o ponto essencial quando a gente fala, eu estou estudando, sim, só que estou mobilizando elementos afetivos que, em abordagem spinozana e vigotskiana, segundo o ser humano, ele é razão e emoção. É uma abordagem monista, onde o indivíduo é integral. Então, eu estou lidando com os afetos, mas os afetos também estão ligando com o plano intelectual e com o psiquismo. Então, isso combate essa questão dualística. Então, é isso que eu acho que é a principal questão, que eu acho que é até um paradigma que a gente tem que enfrentar na sociedade, que as nossas crianças estão assimilando isso, né? Não, eu estudar, eu vou pegar um caderno e vou escrever. Se eu não estiver escrevendo, não é estudo. Né? Então, acho que quebra um pouco e vai contra, é uma abordagem subversiva, vai contra isso aí. E por isso que é até audacioso, né? Essa proposta, porque vai contra isso, esse padrão que está a sociedade aí, que a gente está transmitindo, né? Que a gente transmite para eles, porque nem assimilar eles assimilam. Só eles repetem aquilo que eles têm enquanto reprodução, enquanto informação, né? Acho que isso fica bem marcado no seu trabalho. É muito importante essa reflexão que você trouxe agora. Só queria aí destacar que a BNCC, você coloca ali 3 passagens, né? E a BNCC traz também a questão emocional. Talvez você possa relacionar melhor ali o que você traz da BNCC, são 3 tópicos, e colocar esse também, dessa educação mais... Eu não sei se ela chega a falar em educação afetiva, eu não conferi isso, mas olhar, porque isso tem aparecido nas propostas agora, né, curriculares, e de certa forma romper um pouco com essa tradição escolar, né, mecanicista, ou que dualiza, né, as propostas, né, e acho que, assim,
Para fechar aqui, né, eu só queria trazer a questão aí do Vygotsky, como você vai trazendo esse olhar, né, do outro e da construção do instrumento na fala. Eu fiquei até, assim, só para você me explicar um pouquinho, né, você diz assim, né, achei interessante, você fala desde o bebê com eles, como é que o bebê sente o mundo, sente pela boca, né, e que a gente vai tirando, né, o bebê põe na boca, tira da boca que tá sujo, não experimenta que não pode, esse aqui, né, e a mãe, todo esse, né, a família, todo esse cuidado, às vezes até cuidado por um aspecto, mas por outro, essa criança que às vezes toma um refrigerante ali, né, com, sei lá, poucos meses de idade. Então, para você puder me explicar um pouquinho essa ideia da internalização, você começou até naquele esqueminha lá, né? E você afirma assim que a consciência surge pela ação, né? Como é que isso é? Porque do Vygotsky é uma internalização. Então, se você puder me ajudar. E aí eu encerro aí também. Então, a ideia é que a partir, se a gente for observar no bebê, né, o aparato, né, todo o mecanismo da mandíbula, a gente precisa da mastigação, desenvolver ali os aparatos da mastigação da língua, desenvolver para poder falar. Então, o comer é muito importante para desenvolver a fala no bebê, né? Muito importante. Então, ele só balbucia, ele nem fala palavras. Então, como é importante, como é interligado. Então, a gente do comer para falar, né? Do falar e ao falar ao comer, né? A pesquisa, a gente também fala ao comer, né? Toda essa relação do meio com o indivíduo, né? E esse desenvolvimento. Mas a tua dúvida é da questão do inter para o intra, né? Quando o indivíduo ele está ali em meio social, com várias pessoas, ao mesmo tempo ele está se relacionando com as pessoas, ele está no interpsíquico, numa relação inter, né, se relacionando em elementos de mediação e assimilando aquilo. Mas existe um momento no processo do desenvolvimento em que ele daí entra o intrapsíquico, né, ele né, interioriza aquilo. E ao interiorizar, ele retrabalha aquilo. Vai retrabalhar, que daí que a gente fala dos instrumentos psicológicos, que cada criança tem o seu instrumento. E está em cada nível, cada uma, né, que nem você falou dos níveis de maturação, níveis, né, e cada um está no seu nível, e cada uma vai reelaborar e vai vivenciar aquela maneira, a sua vivência, a sua maneira, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né, então ele vai assimilar ali o instrumento, e com aquele instrumento, ele vai se apropriando dele, vai se abastecendo de recursos, né? A partir do momento que ela vai aprendendo, ela vai se abastecendo desses elementos, de recursos que está no social. Aquela informação que entrou do social, entrou nela e conversa com ela e com os vários campos sociais que a constituem. Então, os diálogos do meio dialogam também com o diálogo do outro que me constitui. E essa confrontação do diálogo do outro com do diálogo exterior, desculpa, com o diálogo do outro que me constitui, esse confronto é o que me permite regular essas transformações no instrumento, né? Que são os confrontos que são importantes na atividade, os confrontos que eu mesmo tenho comigo mesma, eu mesmo me pergunto. Então, esses confrontos é que vão constituir, vão remodelar, se podemos dizer assim, né, esse instrumento, para que esse instrumento sirva para fazer outra coisa, né? No caso, o Vygotsky dá um exemplo muito, muito simples de uma criança segurando o lápis, né? Ela tá ali tentando, aprendendo como é que pega, né? Ela pega assim, né? Ela vai assimilando e de acordo com o que estão ensinando ela, né? O social, a professora, não é assim. Aí ela vai várias vezes e corrige, mas vai chegar um momento que ela mesma vai regular a criança nos seus mecanismos, ela mesma vai aprender a forma como, e a partir dali ela vai fazer não só o risco, que daí eu mostro no slide, né, a criança riscando ali, não só o risco, mas outras coisas com
com esse objeto, né? E daí, assim, ela vai mostrar um domínio. A partir do momento que ela mostrou um domínio daquilo, né? Daquela ferramenta, né? Que daí tem a diferença entre ferramenta e instrumento, aí sim ela vai instrumentalizar, e daí aquela atividade vai mediar outras atividades, né? Que vão recriando num círculo infinito aí. Tá certo, Josiane, interessante, né? Muito bom. Acho que, pensando aí, né, que nós, humanos, temos o aparato cognitivo para interagir com o objeto, né? Aí, abstrair informação e ter o lápis que seja como um objeto socialmente construído, como que é interessante pensar também no alimento, né? Nessa interação que se possa ter com ele, né? Muito bom. Muito obrigada aí pela oportunidade, Elisama, Josiane, todos aí que colaboraram, né? Teve orientação também. Obrigada pela oportunidade e passo a palavra. Sim, só queria falar uma coisinha, porque você falou da elevação do alimento, né? Porque, inclusive, se eu chamo manga de manga, esse alimento está elevado por uma significação que daí eu entendo que manga é manga, porque ela provém do social, né? É o significado da manga. É igual o nosso nome. Nem o nosso nome é nosso. Alguém falou que eu me chamo isso, alguém, e eu tive que assimilar que eu sou a Josiane. Então, toda a questão de representação, aí o alimento, ele deixa de ser só alimento e torna cultural, né? Aliás, só uma curiosidade, eu sabia que meu nome era russo, né? Vânia. E aí eu não sei se tem a ver com essa Perejivane que você colocou. Eu vou sair daqui e vou procurar, que eu fiquei... Ah, muito legal, isso. Será que vem daí, de vivendo? Porque eu sabia que era russo. Olha! Se tem uma significação que eu nunca fui atrás. Pois é bem parecido aqui com, né? É parecido, né? A escrita, então, pelo menos, né? Vamos pesquisar isso. Pesquisar. E só pontuar aqui, Josiane, que eu fiz essa questão e você falou justamente de um exemplo que eu explico essa questão da caneta aí do lápis, né? Pela abstração do Jean Piaget. Então, e eles chegam a pontos em comum, né? A gente vê sempre as oposições entre as teorias, mas como é interessante, né? Como tem pontos também para se ligar, né? Tudo bem. Muito bom. Agradeço, Vânia, pelos comentários, pelas perguntas, e que nos ajuda, efetivamente, lá nas proposições do material escrito, tem muitos detalhes ali. E claro, a gente é um trabalho imenso, né, que a Josiane fez, e aí ela preferiu apresentar todos esses movimentos, né? Então ela fez um trabalho bem grande, então realmente é de fôlego, como dissesse, né? Então, isso remete, evidentemente, quando a gente se expõe assim de maneira bastante ampla, também tem muitas falhas. Mas as tuas contribuições ajudam a gente a tentar organizar esses elementos todos para construir um pouco mais de síntese. Mas excelente, muito obrigado. Muito bom, Gilson. Agora chegou a tua vez de fazer seus comentários, trazer suas perguntas, reflexões. Esteja à vontade. Passa a palavra. Maravilha, maravilha. Eu agora, né, antes de começar qualquer coisa, entendi por que às vezes a gente come caneta, né, Josi e Ivane? Eu tá com o lápis na boca. É que ainda não está bem ressignificada essa questão do alimento e do objeto social. Está meio misturado aqui. Bom, primeiro, né, agradecer muito e falar depois da Vânia sempre é um pouco mais difícil, né, Vânia? A Vânia esmiuça bem e a gente fica meio sem ação aqui. Mas o trabalho tá gigante, mas está bem esmiuçado e isso é mérito de vocês, porque a partir dessa, que nem a Vânia comentou já, a partir desse conjunto de dados, esse monte de informações que vocês obtiveram, fizeram uma análise rigorosa, né, esmiuçada daquilo que vocês quiseram.
Então, assim, foi um prazer ler o trabalho, né, Josi? E agradeço novamente pelo convite de estar aqui, mesmo pedindo desculpas de antemão por dessa forma meio atribulada, né? Eu não respondi na hora o e-mail, então ficou essa ansiedade que não era para acontecer. Mas, mesmo assim, é bom, né, você ler, né, Vânia, uma qualificação e depois ler, de certa forma, esse refinamento do trabalho em seguida. Foi muito interessante. E isso dentro de um certo tempo curto, né? Se a gente for olhar e conhecendo a Josi, no que ela faz, o que trabalha, está na ativa, né, Josi? Tá, aulas cotidianas. Então, tudo parabéns. Olha, sinceramente, o trabalho é de excelência. E também, assim, quero colocar aqui, é lógico, né? A gente sempre, como leu a qualificação e olhou o trabalho agora, vai comparar, né? Vocês conseguiram ordenar estruturalmente e conseguiram identificar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, vou citar aqui, né, a sequência didática a partir da pesquisação, era esse ponto que mais chamava a atenção lá atrás, né, na qualificação. Então, vocês conseguiram identificar isso e estruturar isso como uma atividade metodológica, e, em seguida, conseguiram identificar também a forma de análise, a análise do discurso a partir da dialogicidade do Bakhtin. Então, né, vocês identificaram os processos metodológicos, definiram e conseguiram estruturar isso dentro do trabalho. Eu achei isso assim, um mérito de vocês, porque na qualificação estava um pouco confuso para mim, né? E agora não, está bem óbvio, nítido no trabalho de vocês. Além disso, né, vocês foram conversando, a Vânia e a Josi fazendo diálogo, né, Elisama? Eu fui aqui ressignificando, refletindo, repensando sobre o nosso trabalho, né? Sobre como que as coisas são na nossa profissão, no nosso dia a dia, nas nossas experiências. E aí, olhando um pouco o contraste disso tudo, como né, essa prática dentro da escola, vamos localizada num contexto urbano, Matins, para mim, de certa forma, não é bem urbano, ainda está, né, no processo, e dentro das escolas do campo, que é a área de atuação que a gente está. E como é diferente isso, sabe? Como isso mesmo sendo o mesmo currículo, as mesmas diretrizes, né, as mesmas bases de fundamentação, mas o contexto da escola interfere radicalmente no trabalho dos educadores, dos professores em cada ambiente. E aí, assim, eu não vou colocar aqui muita coisa em relação à formatação, essas coisas, a Vânia já colocou alguns pontos, depois a gente encaminha, né, o documento e vai colocar lá. Mas alguns pontos que eu queria destacar, Josi, no sentido de, primeiro, enaltecer o trabalho, e em segundo, curiosidades minhas que foram vindo, conforme a Vânia também foi colocando aqui. Assim, primeiro ponto que eu quero destacar é que vocês conseguiram, de certa forma, remodelar, né, a proposta metodológica que vocês tinham para realizar a pesquisa, então, sair de uma forma presencial. E aí eu lembro das primeiras conversas que eu tive com vocês lá atrás, quando o Lesama foi me contando como que foi a primeira atividade de experimentação presencial na escola, né? Que o Lesama contou que alguns, né, experimentaram alimentos que eles parece que nunca tinham colocado na boca, vamos dizer assim. E aí, em seguida, teve que remodelar isso para uma forma online. Então, assim, parabéns pelas duas atividades que vocês realizaram. Primeiro, vocês conseguiram fazer, de certa forma, que é aquilo que vocês queriam. Mas, em seguida, essa da rodada de sabores, né? Deixa eu ver aqui como é que é o nome. Roda de sabores, acho que é. Essa coisa de descrever o alimento às cegas para o colega, isso traz um monte de efeitos psicológicos, elementos psicológicos, instrumentos psicológicos, né? Declarados pelo Vygotsky, inclusive pelo Piaget também, né, Vânia? No sentido vamos dizer assim, do desenvolvimento das crianças ou do ser humano. E isso proporcionou, de certa forma, o levantamento dos dados que vocês queriam. Então, essa atividade da rodada de sabores, sensacional, tá? Muito legal, parabéns mesmo. E como vocês tiveram que remodelar essa forma de abordagem, né? Eu percebi que todas as atividades, as duas, né, de certa forma, que vocês colocam aqui, conseguiram levantar os dados que vocês queriam nos objetivos, tá? E de certa forma, olhar as questões que vocês estavam buscando. Então, isso também, né, é mérito de vocês. É legal ver isso. Também, né, eu vejo assim que vocês conseguiram, de certa forma, fundamentar o instrumento de pesquisa que vocês queriam, o objeto de pesquisa. Porque lá na qualificação estava um pouco difícil de entender o que vocês queriam analisar, né? E agora não. Vocês descreveu de forma essencial, assim, fundamental,
o que você diz de aprendizagem, né, a partir da visão do Vygotsky, né, a triangulação, essa interiorização, o inter e o intra, né? Foi uma explicação divina, assim, bem interessante, está dentro do trabalho, a gente consegue observar isso, né? Também, eu acho que aqueles conceitos que você traz no segundo slide, se não me engano, no terceiro slide, né, você consegue identificar na sequência do teu trabalho, então tudo isso está bem relacionado no trabalho. Algumas coisas assim, sugestão, por exemplo, se vocês puderem, e não é difícil, né, pegar o trabalho e substituir a palavra homem por humano, eu agradeceria, para a gente tirar um pouco já que vocês trabalham ali, né, com o conceito o significado dos conceitos, e isso tudo modifica muito, né, a gente sabe o que quer dizer a palavra homem, o que quer dizer a palavra humano, e justamente no contexto que a gente está vivendo, né, então eu acho que isso ajuda, é uma sugestão. Também você explicou assim, que eu achei, era uma pergunta que eu ia fazer, né, Vânia, por que o na, pela e da, né, da educação? Nós temos essa discussão, né, na educação do campo, ou no campo, ou do campo, então a gente tem essa discussão também, e você conseguiu descrever isso. De repente, eu não vi isso no trabalho, não identifiquei. De repente, poderia até, um parágrafozinho, colocando isso que você explicou para nós aqui, no nosso encontro, nosso diálogo aqui. Eu acho que seria interessante. Bom, aí isso veio vindo curiosidades para mim aqui, Josi. Primeira curiosidade que eu trago é, por que você teve que fazer isso de forma extracurricular? Eu tive que fazer de maneira extracurricular, porque nem todos os alunos conseguiam entrar na plataforma para participar, por causa da pandemia. Entraram em média de 12, acho que foi 12 que eu coloquei aí, né? Então, e às vezes não era sempre o mesmo quantitativo, mudava, né? O número às vezes era 9, 6, por causa da questão da pandemia mesmo. Daí, conversei com a diretora da escola para ver essa questão, para inserir para todos, né? Para pôr na grade. Se fosse no presencial, não teria problema nenhum. Tanto é que a gente fez com todos no começo de 2019, eu tenho as fotos, a gente fez, foi lindo, tem o vídeo, né, da gente fazendo com eles. Mas o remoto teve esse entrave aí na questão de eu tive que colocar como um projeto extra, porque eu não poderia obrigá-los a participar como uma professora que está obrigando, como uma atividade obrigatória, entende? Daí participou quem participou se beneficiou. Muito. Porque teve uma carga horária a mais, então, para fazer essa atividade, né? Isso. Eu acho que isso também é interessante. Eu sei que você pontua no trabalho, né, como extracurricular, a de repente justificar isso, porque lá no início seria uma atividade, como você falou, presencial, e estava dentro do teu trabalho como professora. Eu acho que é por isso, né, Vânia, que ela se ausentou uma professora mediou, né, não é mais a Josi que trabalhou. E eu acho que podia identificar, não tem problema, não vejo nenhum, né? Problema em se identificar, como a Vânia já chamou a atenção. E nesse sentido, assim, Josi, eu gostaria também, provavelmente vocês vão colocar um memorial seu, né, no trabalho, para ver de onde que a Josi veio, qual que é a relação da Josi também com essa docência, com esse trabalho. Eu acho que seria interessante se pudesse colocar um memorial seu, né, até da tua trajetória de formação. E aí, também outra curiosidade que veio disso tudo, né, que você traz isso muito bem descrito a partir da interação com os estudantes. Teve alguma devolutiva em relação aos teus colegas de escola, docentes, direção, alguma manifestação, vamos dizer assim, em relação à tua pesquisa? Algum comentário que vocês conversem entre si, né? Qual que foi a devolutiva dos teus colegas nesse sentido? Se eu tive algum auxílio deles, talvez, nesse... Não, nos diálogos que vocês fazem, assim, alguém comentou, pô, Josiane, você comentou com eles, teve alguma troca entre vocês, a partir do trabalho que você estava realizando? Porque vocês conversam na escola, né? Sim. Tá, eles todos estavam sabendo que você estava fazendo a tua pesquisa, não estava? Sim, apesar da pandemia deixar a gente meio compartibilizado, os professores em cada um em seu compartimento, acaba que a gente não consegue, né, ter aquela interação, mas eu tinha uma professora, assim, que eu sempre estava conversando, que é a professora Ana Lu Rosas, do quinto
do quinto ano, que a gente trabalhava no mesmo quinto ano, e a gente compartilhava assim, a gente teve algumas aulas que a gente deu juntas, só que não as aulas em educação da alimentação, as aulas do conteúdo programático, mas eu sempre trocava as ideias com ela, olha, estou fazendo aquele projeto lá de alimentação, e a gente sempre teve essa troca, nós duas, com essa professora mais específica, não com todo o coletivo da escola, porque como eu falei para você, teve essa questão de cada um ficar no seu compartimento e não ter muito essa troca. E quais foram os comentários, por exemplo, da diretora? Ela não teve curiosidade em saber como é que estava sendo a pesquisa? A Ana Lu mesmo não teve curiosidade? A diretora, sim, a diretora, na época era a Rose, né, Rosemary, ela adorou a iniciativa, ela fazia parte do Conselho da Alimentação do município, uma coisa assim. E daí ela conversou, até falou sobre a questão das merendeiras, da alimentação que era, né, disponível na escola. Ela adorou a iniciativa e tudo, só que ela não conseguiu participar muito ativamente nos encontros. Mas ela gostou muito, me ajudou bastante na questão da autorização do projeto, né, com a secretaria e tudo. Me ajudou muito. Eu perguntei isso, Jô, porque eu fiquei curioso, porque você fala dessa proposta que teria que ser fundamental estar na escola, né? A educação da alimentação, mas assim, eu fiquei curioso para saber se teve alguma repercussão disso tudo na escola, né? Sei que em tempos de pandemia ficou mais difícil, mas se a gente pensa em alguma efetivação desse conceito, desse tema, né, no currículo escolar, eu fiquei curioso, será que a escola teve, né, alguma curiosidade de saber, teve alguma vontade de se envolver, sabe? Porque aí ficaria um processo um pouco mais amplo abrangendo a escola em si. Mas é só curiosidade minha, né? Não tem muito a ver. Não, eu entendo. Tá? Até inclusive com relação ao poder do raio de ação da atividade no ambiente, né? Isso. Né? Perfeito, como que isso pode se ampliar, só que devido às limitações da pandemia, né? E também outras limitações que são questões pertinentes à teoria da atividade de trabalho docente e a questão do coletivo, que por muitas vezes a gente pensa que não é coletivo, né? A gente não tem. Talvez se trabalhasse melhor essa questão, poderia ampliar sim. Porque nesse sentido, né? Eu te pergunto, porque provavelmente você vai querer, como a gente tem aqui na rede, né, essa questão do produto, o Lezama fica meio chateado quando a gente fala só do produto, mas a ideia é que tem que sair alguma coisa. Não, é focar no produto, né, Lezama? A ideia é quando o foco é muito no produto, eu também não gosto, porque o produto é uma consequência do trabalho, né? E não o foco. E isso está visível no teu trabalho também, então parabéns até nisso. Mas nós temos também o compromisso de gerar um produto, né? E aí, a pergunta que eu faço, você pensou em como, porque será que será só a sequência didática? Ou como é que poderia efetivar essa questão? Porque a gente precisa sair da tua pesquisa agora, né? E colocar isso na escola. Não tem como, mesmo sendo online, ou sendo, né, de forma remota, nós vamos ter que pensar como que a gente pode trabalhar os resultados da sua pesquisa, né, na escola. Porque a Vânia mesmo comentou, outra coisa bem óbvia no teu trabalho, tá essa questão que você coloca da tua atuação, e daí você traz para nós como que você também aprendeu com tudo isso, né? Como você se ressignificou, como transformou afetivamente a Josiane. E aí, como é que você pensa em trabalhar melhor, vamos dizer assim, potencializar a partir da tua pesquisa a educação da alimentação, pelo menos na escola que você atua? Você já chegou a pensar nisso? Já. Desde o começo do processo nosso, em conversas com o meu orientador, a gente já vem pensando há muito tempo, sim. Claro, a gente pretende fazer um molde de uma sequência de ensino, né, para que ela seja para compartilhar com os outros professores, mas não só isso. Eu tenho a intenção também, né, que é um trabalho à parte da pesquisa, que eu ainda não consegui mobilizar, né, mas vocês que leram, vocês sabem, que eu tive eu tive uma ajuda, eu tive um colaborador nesse trabalho, que é o ilustrador Lucas Romão, que ele fez os personagens compostos pelos alimentos, né? E a gente faz ali a análise dos personagens que são feitos de alimentos, que são o soldado do pão. Então, eu pretendo fazer, né, meus passos daqui para frente agora, né, fazer não só esse molde de sequência de ensino, mas também fazer através dos personagens feitos,
que ele não fez só o Soldado do Pão, ele fez outros personagens, fazer um livro com as histórias desenvolvidas do Soldado do Pão, que as crianças desenvolveram, mas não só isso, também colocar os outros personagens que foram feitos, que tem o Soldado do Pão, tem o Soldado Hambúrguer, tem o Soldado que é o Fitness, que é feito todo com alimentos que envolve esse campo da alimentação. Então, eu pretendo fazer, não sei se a palavra certa é cartilha, né, falar, mas seria um livro que tivesse o resultado dessa parte do meu trabalho, da análise dos personagens confeccionados com alimentos, em que as crianças vão analisando, olha, isso aqui, mas é gordura, mas a gordura dá sabor, e elas vão analisando, mas esse é queijo, e vão analisando os elementos que estão compondo aquele personagem. Então, eu pretendo muito, muito mesmo fazer um produto bem legal e bem bonito assim. Não sei ainda, mas está no processo de criação. Até fui pegar, não sei se consegue ver aqui, a gente usa um pouco esse aqui, né, na educação do campo, porque como a gente forma professores, então isso aqui é resultado também, né, de onde vem nossa comida, de uma atividade, vamos dizer assim, muito parecida, lógico, num contexto diferente do que vocês realizaram. E aí, nesse sentido, eu vou te desafiar um pouco, Josi, eu acho que, porque a gente tem um outro processo aqui, né, agroecologia na educação básica, que orienta, eu vou colocar, é um guia, né, de fundamentação e conceitualização, vamos dizer assim, de princípios da agroecologia por dentro do currículo, né? Uhum. Então, como é que a gente pode, de repente, trabalhar no currículo da escola mesmo? É engraçado, assim, a gente é o que come, você já traz no teu trabalho, não é? Inclusive cognitivamente, psiquicamente, não é? E como é que isso não está na escola, gente? Como é que não está na escola? Né? Essa é a tua primeira constatação, né? E aí você vai mostrando, as duas fases mostraram coisas bem interessantes. A primeira fase que você traz lá, né, não lembro a questão do feijão, né, que você levanta, como é que ela vira um tema gerador, né, para você contextualizar e trazer interdisciplinarmente os conceitos, né? Aí você apresenta o conceito de massa, né, a Vânia trouxe muito bem, o conceito de volume, conceito, né, o Pedro vai viajando, né, para a astronomia e para conceitos da física a partir do feijão. Então, ele é um tema gerador muito interessante para contextualizar, né, a aprendizagem e tornar isso de forma, eu diria até transdisciplinar, porque o alimento é transdisciplinar. Né? Se ele é histórico-cultural, ele é transdisciplinar. E eu acho que seria, como é que a Josiane pode pensar essa implementação no currículo escolar? Sabe? E aí a Vânia trouxe a BNCC, né, Vânia? Que tem lá alguns campos e que podem ser colocados, inclusive, nesses... eu chamo de dimensões da BNCC, temas sobre a educação da alimentação, naqueles grupos, né, que a BNCC traz lá, e que poderiam ser, vamos dizer assim, fundamentados e estar no currículo das escolas. Se começasse com o Gabriel, já estaria ótimo, né? O Gabriel não é o Wallace, perdão. Né? Já estaria ótimo, já seria um grande ganho. E aí, eu acho que também, eu não vi no trabalho, assim, a origem dos alimentos, não sei se tu, né, chega a comentar, é sobre essa questão de onde que vem a nossa comida, né? Eu acho que isso também seria um ponto que poderia, de repente, estar no teu trabalho, mas ele está completo, eu não quero colocar mais coisa aqui, é só que, de repente, para a futura pesquisadora, né, da Josi pode avançar. Nesse sentido, eu até fiz a pergunta aqui, você chegou a perceber como é que os estudantes compreendem essa origem dos alimentos? Porque a gente tem muitas experiências, por exemplo, de crianças da cidade que acham que o leite vem da gôndola do mercado, né? Que tem que, vamos dizer assim, pegar a caixinha, cortar o lacrezinho e ali está o leite, né? Você chegou a ver porque você não trouxe todas, né? As falas que o pessoal deve ter colocado, deve ter sido bem bastante. Teve algum comentário das crianças sobre isso? Teve, a gente conversou, esse tema acabou sendo mobilizado, a questão da carne, a contaminação pela carne, eles trouxeram em um módulo em que a gente trabalhou ali que a gente estava vendo a questão do vírus, né, então essa questão das contaminações, então teve sim essa questão assim da carne, né, como que ela é manipulada, teve sim essa questão, e até na questão ali da indústria, né,
também teve algumas manifestações que eles falam da indústria ali, de como que é feito, qual que é a fórmula da Coca-Cola. Eles até associam a fórmula da Coca-Cola àquele xarope, né, que eles tomaram, tem um gostinho, né, professor, sabia que a Coca-Cola era um xarope? Então, assim, eles trazem isso, engraçado como é muito natural, né, isso vem, eles trazem esse conhecimento espontâneo deles, que, né, e a gente vai retrabalhando ali, né? Mas essa questão de onde vem me remete à horta, né? Então, eu e o Lezama, a gente já conversou muito sobre isso, que se a gente tivesse essa oportunidade de a gente poder mesmo levá-los, né? Isso estava nos nossos planejamentos, estava ali, mas não podemos, né, devido à onda pandêmica, tivemos que parar com tudo isso, mas enfim, tivemos que readaptar o nosso planejamento, mas existia sim uma ação que levasse as crianças a um agricultor, a um produtor, né, a saber os conhecimentos, a gente queria sim ampliar para essas, até a Vânia, acho que defende essa questão das hortas, tem, né, o vídeo, então existe sim a iniciativa, existia, mas só que a onda pandêmica acabou atrapalhando um pouco nessa questão, assim. Fica para o doutorado, né, Josi? É. Uhum.